Então é um prazer, na verdade é um presente para mim estar aqui hoje, né? Nesse sábado, já tem tempo que a gente não tem podido participar dessa reunião de sábado. Então é uma alegria poder estar aqui com vocês, comemorando, né, essa data tão importante, em que a Casa de Maria completa 20 anos e nós temos mais a que comemorar realmente, né, essa data, né? Então, eu recordo a data do dia 15 de maio de 2004, quando se deu a primeira reunião pública. E foi lá naquele cantinho, lá da casa do seu Almiro. Ele comprou o espaço, a casa, a residência, e ali ele separou um cômodo, né, uma partezinha da casa para a gente iniciar ali os primeiros trabalhos da instituição espírita Casa de Maria, que foi em 2004. E eu recordo muito dessa reunião, dessa primeira reunião, porque o Ismar, né, depois que encerrou, né, os trabalhos, o Ismar comentou assim comigo, que ele era um médium de evidência, né? E aí ele comentou, Solange, como que entrou aqui franciscanos, um monte de franciscanos invadindo todo esse ambiente aqui. E eu acredito que hoje, nessa comemoração dos 20 anos da Casa Espírita, eles estão aqui conosco também na data de hoje. Com certeza eles estão, e sejam bem-vindos, né? Assim como sejam bem-vindos todos vocês aqui. Ninguém está aqui por acaso, tá? Vocês receberam o convite e vocês estão aqui, não é por acaso. Então a gente só tem aqui, nesse momento, agradecer por esses 20 anos e ainda mais renovar os votos. Porque é muito importante nós renovarmos os votos, porque o desafio agora é permanecer, é ficar de pé. Esse vai ser o nosso desafio. Porque eles vieram, né, construir. Eles construíram para nós. Esses queridos amigos, seu Almiro, Dona Maria Elisa, a Janete, que vai estar aqui, né, dando um depoimento sobre a Casa de Maria. Nós vamos colocar aqui para vocês ouvirem, porque ela não pôde vir, até por causa das condições da estrada, né? Mas ela deu o seu depoimento aqui, nós vamos colocar o vídeo dela. Mas eles tiveram essa missão, né? A importância da construção, da concretização da Casa de Maria aqui no plano físico. Eles vieram com essa missão, eles vieram com essa tarefa e cumpriram grandemente esse trabalho, com muita perseverança, com esperança, com otimismo, com garra, com coragem, enfrentaram todos os desafios, todos os obstáculos. Vocês vão ver isso no depoimento dela. E aí a gente ficou ali na Casinha de Maria um bom tempo, até a concretização desta casa, desta instituição, graças ao trabalho de todos os tarefeiros da Casa de Maria, porque aqui nós trabalhamos coletivamente. É a coletividade, é a soma do esforço de cada um, da dedicação de cada um, né, fez com que levantasse, né, esse prédio aqui, onde é a instituição da Casa de Maria definitivamente, né? E que é importante isso. Então, a gente agradece, né? Eu agradeço a toda a equipe espiritual da casa que nos ampara, que nos auxilia. Eu agradeço a nossa mentora espiritual da nossa casa, a nossa mentora Angélica, que sempre vem nos orientando, nos auxiliando. Sabe como ela se refere aos tarefeiros da Casa de Maria? Talvez muitos de vocês não saibam, mas como é importante saber. As rosas e os cravos são as minhas rosas, são os meus cravos. Então ela vê a Casa de Maria, a instituição espírita Casa de Maria, como um grande jardim, um grande jardim. São as minhas rosas, são
são os meus cravos. Eu preciso dos olhos de vocês, eu preciso das suas mãos, eu preciso das suas falas, do seu ouvido, dos seus abraços, para chegar ao outro, para chegar àquele que necessita, àquele que precisa. Porque um dos pontos fundamentais, fortes da casa espírita, sabe qual é? Da instituição aqui da Casa de Maria, especificamente, embora eu sei que todas as casas espíritas têm que ter isso como ponto fundamental, como força de pilar. Sabe o que é? O acolhimento. Por saber receber aqueles que chegam, acolher aqueles que chegam. Porque quando vocês buscam a casa espírita, o que vocês estão desejando, o que vocês estão querendo? Serem acolhidos, serem assistidos, serem envolvidos. Muitas das vezes querem até fazer parte desta família. Então, a nossa querida Angélica, a mentora desta casa, ela nos trata carinhosamente. Meus cravos, minhas rosas. E quem quiser fazer parte desse jardim, sejam bem-vindos. Quem quiser fazer parte dessa equipe de tarefeiros, de trabalhadores do Cristo, sejam bem-vindos. Quem quer ser mais uma flor, mais um cravo nesse jardim de nossa querida Angélica, seja bem-vindo. Não receiem na tarefa do amor, não receiem na tarefa do bem. Então eu me sinto honrada de fazer parte desta equipe. Eu me sinto honrada de fazer parte desta casa onde se prega o amor, onde se prega o Evangelho de Jesus, onde se prega a caridade, a fraternidade. Então eu me sinto honrada de fazer parte desta querida equipe dos nossos irmãos encarnados e também dos desencarnados, que já partiram para a pátria espiritual. Daqueles que compõem a equipe espiritual, não só como Angélica, mas ela tem também os seus auxiliares no plano espiritual, como o nosso querido Maurício. Obrigado, irmão, diante de tantas orientações que já nos destes. O doutor Camilo, responsável pelos trabalhos da Fluido desta casa, que auxilia a tantas pessoas que aqui chegam. Como nós somos gratos a essa equipe espiritual que nos assiste. Agradecendo a tantos, agradecendo aqueles que já contribuíram aqui, quando, enquanto encarnados, contribuíram enormemente para a solidificação da nossa Casa de Maria e que já partiram para a pátria espiritual e que nem por isso deixaram de ser tarefeiros da Casa de Maria, continuam sendo tarefeiros da Casa de Maria, só que agora lá no plano espiritual. Então, nós temos que agradecer muito ao Ismar, ao seu Correia, ao seu Paulo Silva, a dona Rutinha, agradecendo muito a nossa querida Maria Clara, que fez a sua passagem esse ano, que ela seja envolvida de muita luz, de muitas bênçãos, que ela contribuiu enormemente no nosso início, sendo até secretária da instituição Espírita Casa de Maria. Nos auxiliou muito. A Silvia Portugal, nossa, como ela ajudaram na primeira reunião da Casa de Maria, sempre uma traz uma bandeja, a outra traz um filtro, a outra traz um copo, um jarro, contribuindo, auxiliando na construção da Casinha de Maria. Então nós temos que agradecer esses tarefeiros. A dona Sara, a mãe da Janete, a que vai dar aqui o depoimento, que fez aquela pintura da Casa de Maria, a pintura, a nossa primeira pintura mediunizada, realizando a pintura de Maria, Dona Sara, doando esse quadro para a Casa de Maria, e que também já fez a sua passagem. Nós também temos que agradecer a Janete.
que nos auxiliou tanto também, ela tinha esse sonho. Eu não vou entrar muito em detalhes porque ela vai falar, né? Mas como ela contribuiu, um dia ela chegando perto de mim, lá em Mendes, eu ainda frequentava o Centro Espírita Vicente de Paulo, eu não pertencia ainda à Casa de Maria. A Casa de Maria estava ainda, assim, dando ali os seus primeiros raios de luz ali, né? Aparecendo ainda. E eles faziam aquelas reuniões de estudo. Aí um dia ela chegou perto de mim e disse: ó, tive um sonho. Eu disse: que sonho você teve? Eu sonhei. Alguém veio me dizer que lá em Paulo de Fronten, já faziam os estudos lá, tá? Já estavam fazendo os estudos aqui. A instituição, o nome vai ser Instituição Espírita Casa de Maria. Sempre que eu estou maluca, ela me perguntando isso. Eu disse: não, você não está maluca, é isso mesmo, é a Instituição Espírita Casa de Maria. Então, já lá no plano espiritual, já estavam trazendo para a gente qual seria o nome da casa. Então, também essa querida irmã que nos auxiliou, que contribuiu muito. Aí, o que aconteceu? Aliou o sonho dela com o sonho do seu Almiro e Dona Maria Elisa. Dois pioneiros, guerreiros, corajosos. Seu Almiro e Dona Maria Elisa não desistiram jamais de concretizar, de realizar esse sonho da Casa de Maria. Então eles vieram com essa missão maravilhosa, essa missão tão importante, que é o quê? A construção da casa, a solidificação, o sonho, o nome da casa, chegando a Paulo de Fronten. Uma casa espírita chegando a essa região. Todos eles contribuíram. Inclusive, Felisberto também. Eu não posso deixar de mencionar o nome desse querido amigo, desse querido irmão Felisberto, que embora ele pertencesse a outra casa espírita, Joana d'Arc e Miguel Pereira, como que Felisberto foi fundamental no nosso processo inicial, nos auxiliando no estatuto, nas documentações de nossa casa. Então nós estendemos o nosso agradecimento a esse querido irmão, a esse querido companheiro. Que nós temos também muitas palestras que ele aqui ele realizou, quando era lá na casinha ainda, né? Quantas palestras ele fez na casa, e temos gravações dessas palestras em CD na nossa biblioteca. Então a gente agradece muito, muito, todos eles, por terem sido tão perseverantes, porque sem isso talvez nós não estaríamos aqui hoje comemorando esses 20 anos da Casa de Maria. Então temos que ser gratos. E agora, qual seria então a nossa missão? Qual seria? A construção está aqui, já foi solidificada, já foi concretizada, está aqui. Então eu recordo uma coisa muito importante que Jesus traz para a gente. Ele diz que há momentos de construção na vida da gente, que a gente constrói. Existe a construção humana, existe um momento da nossa construção interna, não é? Não existe? Um momento da nossa construção que nós temos que nos construir intimamente, espiritualmente. Então eu trago a construção da Casa de Maria também para a nossa construção interna, que é fundamental. Mas o mais difícil não é a construção. O mais difícil, o mais desafiador, não é só simplesmente você construir. A nossa querida irmã, por favor, gente, todo mundo falando, essa querida mentora chegando, né, na nossa casa. Quem disse que ela não viria? Quem disse?
Quem duvidou disso, eu vou duvidar. Que exemplo para todos nós agora nesse momento, né? De perseverança. Ó, ela está nos dando um exemplo muito importante aqui, né? Porque o que eles fizeram está aqui, construíram, ok? Mas e nós? Qual é a nossa missão agora? Qual é a nossa tarefa agora? Porque eles já não deixaram. Está aqui. Qual é a nossa missão? Qual é a nossa tarefa como tarefeiros de Maria? Como flores e cravos de angélicas? Como marianos e marianas de Maria? Qual é a nossa missão agora? É persistir, é permanecer de pé, é ser perseverante, porque os desafios vão chegar, as tempestades chegam. O nosso é testar. Nós vamos agora passar pelo momento do testemunho. Vamos ser testados. Construiu? Temos a construção, mas vem as provas. Vem o momento de sermos testados. Testados para ver se a nossa construção está bem alicerçada em rocha ou em areia. E como que eu vou saber se a minha construção está sendo sobre areia ou se está sendo sobre rocha? As provas chegam, as tempestades vêm. E se ela está sendo construída sobre a rocha, eu vou me manter o quê? De pé. Esta casa vai se manter de pé. Vai permanecer, porque o maior desafio hoje em dia, no momento de transição que o planeta Terra está atravessando, é de permanecer, é de perseverar. Porque todas as casas, todas as instituições, sejam elas quais forem, não é só casas espíritas, mas todas vão passar por grandes desafios, de grandes testemunhos, e só vão permanecer de pé aquelas que realmente exercerem e praticarem a lei de amor, de justiça e de caridade. Porque quando nós exercitamos verdadeiramente o Evangelho de Jesus, nós nos mantemos o quê? Sobre rocha. Somos tarefeiros? Somos marianos? Somos marianas? Somos flores e cravos de angélicas? Tem cristãos aqui que não são espíritas, mas são filhos de Deus? São também tarefeiros do Cristo. Então mantenhamos de pé, perseverante. A nossa querida Dona Maria Elisa já está aqui, ó, nos dando um exemplo de dedicação, de comprometimento. O que é isso? Comprometimento com a casa, amor pela casa. Comprometer-se com a casa é comprometer-se com a causa, é comprometer-se com o Cristo. Então, uma casa que se mantém de pé é aquela que exerce a lei de amor, de justiça e caridade, ok? Todos concordam? Concordam? Uma casa que se mantém de pé é aquela que oferece estudo para quem chega. É importante estudar. É importante estudar. Como é importante estudar? Nós temos muitos livros ali. A Indianara já até trouxe ideia de trazer eles para cá, para ficar o quê? Visível para todos. Podem pegar livros emprestados à vontade. Vamos estudar, vamos conhecer a vida espiritual, o sentido da vida, a lei de Deus. Vamos estudar, porque através do esclarecimento nós temos o quê? A consolação. É estudando, se esclarecendo, e aí vem a consolação, a resignação, porque você passa a entender, a compreender um pouco mais de forma justa a lei de Deus,
Então vamos estudar. E a casa espírita oferece estudo, porque uma casa espírita que não oferecer isso, ela se rompe. Ela se rompe. Na primeira tempestade, ela cai. Então, como é importante. Então, se vocês querem, se alguém aqui gostaria de fazer parte da equipe de tarefeiros desta casa, a porta de entrada é o estudo. Não existe outra porta melhor do que essa. Porque quando você entra pela porta do estudo, você entra com força. Você entra com tônico, você entra com certeza, com coragem. Porque aqueles que só querem entrar para casa pelo fenômeno, não permanecem. O importante é que você entre pela casa, pelo estudo, pela porta do estudo. E a gente oferece isso. Nós temos estudo de segunda-feira, às 19h30, estudo da Gênese, obra básica da doutrina espírita. Fala de Deus, fala o que é o bem, o que é o mal, o que é moral. Já questionaram isso? O que você entende sobre o bem? O que você entende sobre o mal? O que é a moral? Vem estudar, compreender, conhecer os atributos de Deus. Temos também o estudo de terça-feira, aqui e agora. O aqui e agora é o estudo que se faz também depois da fluido, às 20h10. Tem aqui uma reunião de estudo. E nós temos estudado este livro tão importante, que às vezes a gente deixa de realizar tantas coisas porque ficamos pensando que no passado, ou então ficando no futuro, desejando o futuro e esquecendo do presente, onde a gente pode realmente realizar algumas coisas. Então é o aqui e agora. Como é importante esse estudo de terça-feira, dirigido pelo nosso irmão Fred. Então a casa oferece um estudo. Venham, quem quiser fazer parte, venham estudar. E uma coisa interessante, porque tem um livro psicografado por Chico Xavier que tem o título já diz muito, né? O título do livro, psicografado por Chico, pelo Espírito de Emmanuel. E o título do livro é Estude e Viva. Já diz muito, não diz? Estude e viva. O que ele quer dizer? Estude e exemplifique. Estude e vivencie. Estude e pratique. Então, ele mostra a importância do estudo. Jesus nos fala, amai-vos e instruí-vos. Nós precisamos dos dois, dessas duas bases, amai-vos e instruí-vos. Então a casa de Maria oferece o estudo, mas ela oferece também o trabalho no bem, o trabalho na caridade, é o acolhimento, é a assistência, é o olhar para o outro, é a verdadeira caridade. Então qual é a máxima maior de uma casa espírita? Fora da caridade não há salvação. E que caridade é essa que ele está se referindo? A caridade material? Não só, mas principalmente a caridade moral, a caridade espiritual. E qual é a essência da caridade segundo a visão da doutrina espírita, apoiada em nosso Mestre Jesus? Qual é a caridade? Benevolência para com todos. Para com todos. Indulgência para com as imperfeições do outro e perdão das ofensas. Está aí a essência da verdadeira caridade, que há de manter qualquer instituição de pé e permanecer por muito tempo. Então, gente, não vou me alongar mais. Agora eu vou passar para vocês o depoimento da nossa querida companheira irmã Janete para vocês ouvir. Vocês já estão cansados de me escutar. Vamos ouvir a nossa irmã.
vocês que estão aí nessa casa de Maria, festejando 20 anos de trabalho nessa casa que eu vi crescer. Vocês conhecem um grão saco menorzinho que a gente tem? Miudinho, né? Pois então, há 28 anos atrás, 28 anos atrás, nós tínhamos uma sementinha de mostarda, uma intuição na nossa cabeça de que havia necessidade de se fazer um centro espiritual de controle. Isso havia no meu pensamento e eu encontrei queridos Almiro e Maria Elisa que tinham o mesmo sonho, a mesma vontade. Porém, havia necessidade de encontrar um lugar, plantarmos a semente, porque uma casa espírita precisa que a semente seja plantada, para que ela possa crescer devagarzinho. E assim foi feito. Em 1996, nós iniciamos, nós que eu digo é a Maria Elisa, Amigo, Maria Clara, Correia, Silvia. Começamos Celinha, não posso esquecer de Celinha, meu Deus do céu, essa querida amiga de todo sempre. Começamos na Casa do Seu Amigo, lá no Grupo Sossego, fazendo todas as segundas-feiras, se não me engano, uma reuniãozinha onde a gente estudava um pouco, cantávamos, fazendo oração, fazendo a intuição aos espíritos, né? E esse tempo foi curto, mas foi importante. E foi nesse tempo em que nós recebemos intuitivamente uma letra e uma música de uma cançãozinha prece que falava a Casa de Maria, em plena Mata Atlântica, cercado de verde. Era uma cançãozinha muito simples e que nós cantamos durante algum tempo. O seu Zico, o pai da Maria Elisa, ficou adoentado e, como ele morava na mesma casa onde a gente fazia a reunião, nós interrompemos por um tempo. E voltamos a fazer essas reuniões na casa da minha mãe, na casa da dona Sara Simões, no castelo aqui do Riacho, lá no sul, minha namorada. E então, recomeçamos a fazer a reunião, também semanalmente, estudávamos, fazíamos a oração, pedíamos inspiração, juntos, nós, eu, minha mãe, Almira e Maria Elisa, a Maria Clara, e assim, o Correia, que era o maior entusiasta dessa ideia. Ficamos um tempo ali na casa de minha mãe, até que o Correia conseguiu o consistório da Irmandade Nossa Senhora da Soledade. Para mim, era uma sala ao lado da capela mortuária do cemitério de Paulo de Fontaine. Essa sala pertencia à igreja Nossa Senhora da Soledade. E nós agradecemos muito, muito mesmo a cessão desse espaço. E durante um bom tempo nós ficamos ali, toda segunda-feira a gente vinha do Rio, íamos do Rio até Paulo de Fontaine, reuníamos à noite, fazíamos a reunião, estudávamos, dávamos alguma orientação. E foi assim a sementinha crescendo. Já estava com raiz, já estava com alguma raiz fincada. E foi quando o seu Almiro soube, através do correio, que tinha uma casa sendo vendida, e aí vai um lugar muito
serviço do seu Correia adquiriu a casa e separou uma sala para que a Casa de Maria funcionasse. Muitas doações, muitas pessoas doaram cadeiras, filtros, enfim, minha mãe doou o quadro que ela apresentava, o Maria de Nazaré, que até hoje fica ali na parede da casa. E nós tivemos a alegria de fazer a primeira palestra na Casa de Maria, nesse lugarzinho onde o tanto amor do Almir e Maria Elisa separa Celinha, separaram para a instituição. E assim a gente foi crescendo. E 20 anos já se passaram, a primeira reunião. 20 anos de trabalho, de crescimento, de adesão, muitos jovens trabalhando, inclusive em Januário, que eram jovenzinhos da época que começamos, há muito atuantes, trabalhando, angariando recursos para auxiliarem as pessoas carentes, enfim. Só isso. E o nosso rico senhor Almir e Dona Maria Elisa, até hoje, trabalhando, conseguiram comprar um terreno e, com muito sacrifício, erguer um prédio, onde definitivamente está instalada a Casa de Maria, o centro espírita da cidade de Paulo Freire. E agora, ao invés de uma sementinha, nasceu uma árvore frondosa, cujos galhos protegem não só as criaturas que frequentam o centro, mas protegem a ambiência psíquica da cidade de Paulo Freire, tão necessitada de proteção da espiritualidade. E nós ficamos muito felizes de termos tido a oportunidade de sermos médios, vigianeiros, médios da espiritualidade, que pudemos levar adiante com esses queridos do nosso coração na primeira hora, esse sonho da Maria Elisa. E temos a alegria de ter a nossa Solange, a saudade imensa do Irmã e muitas alegrias. Quando a gente pensa, há mais de 30 anos, quando conheci a Casa de Vicente de Paulo, que também trabalhei lá, pude assistir o crescimento das pessoas que hoje são e dirigem para cá. Então, que a festa de vocês seja maravilhosa. Tenho a certeza que eu estou sempre com vocês no pensamento. Um dia, quem sabe, quando os estados estiverem desimpedidos, eu poderei estar aí para abraçar, nada além disso. Um grande abraço, um abraço muito apertado. De vocês todos, Maria Elisa, Almir, Maria Clara, mas a que estiver, corrida onde estiver. Minha mãe, onde ela estiver, ela foi uma grande pessoa, uma grande incentivadora. Incentivou muito a vocação da ciência e não buscar. Boa festa para você. Cuide com Deus. Então, vamos todos bater palmas para a Casa de Maria.
porque a compra da casa não foi o correio, foi o seu Unido, tá? E ela, como não queria perder essa emoção, né? Esse momento da primeira gravação de emoção dela, então ela não queria fazer outro. Então ela só pediu para me retificar, desculpar, e depois a gente faz a correção direitinho. Igual eu vou chamar em Janara. Janara e companhia. Futura trabalhadora. Então, primeiro, quem não conhecia a Janete, conheçam a Janete. Foi uma dessas mães que gerou o bebê Casa de Maria, né? A gente é muito grato a todos. Mas, aqueles que já partiram, a gente vem fazendo prece essa semana inteira. E quanta gente linda, né? E quanta gente iluminada. Quando ela fala Janara e Fred novinhos, já me senti mais idosa, confesso. Mas a gente via um carinho neles e o início da mediunidade, a gente muito jovem mesmo, que ímpeto da emoção, e eles sempre naquela doçura. Não, isso vai passar, calma, as coisas vão melhorar. Vamos trabalhando, via gente muito agitada, muito adolescente, né? Ah, vai entregar a cestinha básica. Aí a gente ia, né? E quando voltava, falava, ai, quero que eu conhecer essa realidade. Às vezes a gente jovem conhece, né? Aí às vezes a gente voltava, ou quando estava meio rebelde, ó, estão precisando, não esqueça disso, de um kit de bebê. Chegou até meu avô, e aí meu avô falou pro Fred, leva em Janara no endereço tal, que eu nem conhecia. Cheguei lá, uma festança danada. Voltei, eu falei, vamos nem descer desse carro. Essa festa acontecendo, a gente pegou nosso kit. O pessoal comemorando a chegada do bebê, não. Voltei com o kit e fui entregar. Não, falei, vou, uma festa. Não entreguei nada. Ele, você viu a mãe? Nem entrei. Você viu o bebê? Nem entrei. Então volta. Então volta, porque você foi levar para ela. Passamos pela festa, entramos na casa com a menina, muito mais jovem do que eu sou hoje, sozinha com o bebê. Pouquíssima comida dentro da casa. Então agora era uma festa para todos verem. Mas o que ela passava, só ela sabia. E assim a gente vai aprendendo. E aí eu voltei para casa e falei, realmente, o kit não era para quem estava ali na festa, era para quem estava lá dentro. Mas são coisas que a gente só aprende assim, com os mais velhos, porque tem mais experiência. Não é mesmo? E eu vou fazer uma leitura que é para todos vocês. Nós recebemos essa mensagem essa semana. Foi uma psicografia feita com muito carinho. E ela diz assim: parabéns para vocês. Nessa data querida, de alegria, de sorrisos e de agradecimento. Muitas felicidades, muitos abraços apertados, palavras de carinho, de ensino e aprendizado. Muitos anos de vida, são 20 anos de vida aqui na Terra. Nem vamos falar de quanto tempo essa casa foi planejada no plano dos espíritos, até que conseguíssemos unir as almas, até que conseguíssemos. Eu agora vamos montar um coral, gente. Eu acho que é isso. Deixa eu retomar essa daqui. Muitos anos de vida, são 20 anos de vida aqui na Terra. Nem vamos falar de quanto tempo essa casa foi planejada no plano dos espíritos, até que conseguíssemos unir as almas que desempenharam a tarefa de materializar, de dar a luz a essa casa de muita luz. Não há como contar quantos irmãos foram alimentados com os quilos dessa casa do ar. Quantos tiveram a oportunidade de dormir mais quentinhos e agasalhados?
Muitas mamães nem sequer estavam aceitando a gestação. E quando receberam as primeiras roupinhas do seu bebê, começaram a imaginar ele vivendo e os amaram. Quantos irmãos fazem o seu tratamento do corpo através da medicina, dos medicamentos e dos fluidos de cura dessa casa? Quantos corações em desespero, angustiados, foram aos poucos se abrindo, se sentindo mais leves e cheios de esperança, através das palavras de amor escutadas aqui. Foi um lindo início, um trabalho que nasceu como uma pequena semente, e graças a todos, está bem grande assim, ó, todos os irmãos cheios de vontade de servir a Deus, essa semente teve força para crescer e se tornar a linda árvore que é hoje. E como uma verdadeira obra do Pai, ela crescerá cada dia mais. E por esse motivo, somos imensamente gratos a todos vocês que ouvem essa mensagem. A gente sabe do planejamento espiritual, de quem deveria estar aqui hoje. A gente sabe daqueles que gostariam e não puderam estar, mas aqueles que aqui chegaram têm um porquê, têm um motivo, têm um propósito. Então ela diz: é por esse motivo que somos imensamente gratos a todos vocês que ouvem essa mensagem, mesmo que ainda não saibam como, já contribuíram e fazem parte dos obreiros de Maria de Nazaré, que atuam na nossa casa de tanto amor. Sejam todos bem-vindos. E é assim que a gente quer que todos se sintam. Todos nós que aqui estamos, quanta gente linda já passou por aqui, quantas almas maravilhosas que deram esse início. É importantíssimo a gente falar deles. E também é importantíssimo falar quem está aqui hoje. Porque essas paredes só estão de pé pelos amores que são doados aqui dentro. Porque a parede sem obra ela é morta, ela é só cimento. Mas quem não entra nessa casa já se sente em paz. Quem às vezes vem lá de fora e na correria, a gente vem do trabalho, e aí quando chega aqui parece que agora eu estou num lugar de luz, de tranquilidade. Isso é feito pelas preces, pelo carinho, por tudo de bom que é feito aqui. E tem muita coisa boa sendo feita aqui. Um trabalho lindo e discreto que às vezes não aparece. E eu vou dar um exemplo que é maravilhoso. Vamos ver se ela vai me ouvir. Tia Rafa, você está me ouvindo? Deve estar pensando que nem é ela. Tia Rafa, é assim. O bem às vezes acontece de forma discretíssima. Ela está escondidinha, plantando uma semente num coração valiosíssimo. Às vezes a gente quer o grande, o bonito e o aparente. E Jesus vem e fala: semeia, ama, discretamente, faz aonde a tua mão alcança. E esse é um tipo de trabalho de muitos outros lindos que a Casa de Maria faz. E que não aconteceria se não fosse com a ajuda de cada um de vocês que aqui estão. Quando eu digo cada um, tem pessoas que às vezes não são da casa, lá, ela deve estar falando só para a equipe ali, juntona mesmo. Sim, esses são amores da nossa vida. Nós somos um feixe de varas. Temos as nossas dificuldades como seres humanos, mas a gente fala: vamos conversar. Porque se uma vara se afasta, vamos pensar num bambuzal, e venta muito, ela quebra. Mas se estiver tudo juntinho, ninguém derruba. E essa cola que une a gente aqui é a Casa de Maria. É o amor, é o trabalho. Mas também se estende aos demais. E aí eu vou ter que dar um exemplo que é de sustentação. Ela não imagina o bem que faz pra gente. Bem curto, Dona Maria. Você nem imagina. Às vezes a gente vem porque está triste para casa. Né? Nem todo dia você vem feliz e contente. E aí olha para lá e ela já está assim: oi! Um sorriso está sempre aqui. Boa tarde, tudo bem? Você vai falar o quê? Você não tem como negar. Já muda a atmosfera e fala: tá tudo bem.
assim acontece com vários que não daria tempo de eu ficar dando exemplo. Então eu agradeço muito a vocês. Agradeço também em nome do meu avô, que está aqui em pensamento, apesar de estar pertinho, né, vó? Sustenta o caminho dos trabalhos com muita oração. E qualquer desafio que a gente tem aqui, é a eles que a gente recorre. Bate lá no quarto, tia Célia, vó, a gente precisa conversar. São eles que ainda dizem, vai dar certo, isso passa. E eu, às vezes, afoita, nervosa, preocupada, eles falam, calma, vai passar. Então, ainda ali, não estando presentes, estão muito presentes. Quando tem um tarefeiro com algum problema, é eles que eu recorro também. Olha, o fulano está com problema de saúde, o que a gente pode fazer? Vamos fazer o evangelho para eles? Vamos fazer uma oração? Então, às vezes, de onde a gente menos espera, como eles oram. Então, por isso, vó, muito obrigada. Esse carinho de vocês vale ouro. E às vezes vocês não estarem aqui, é bom que já vai treinando, que quando passar para lá, continua nessa atividade, tá? Não tem dispensa para ninguém, ok? Tá, obrigada. Então é isso. Em nome deles e de todos nós, e em nome também daqueles que virão. A gente sabe que tem pessoas que vão passar pela casa, porque às vezes a gente está com uma enfermidade, a gente precisa de um remédio, curou a vida que segue. Assim passam algumas pessoas pela casa de Maria. Vêm e se curam, ou vêm e nos curam de alguma coisa e seguem o seu caminho. Então outros, os pequeninos ou outras pessoas que virão, que já recebam o nosso seja bem-vindo. Porque para servir sempre tem espaço para todos. E voltando, eu quero agradecer muito a vocês, todos, de todos os planos que estão aqui. E para a gente encerrar, eu vou pedir para o Felipe fazer, por gentileza, mais uma canção para a gente, porque a gente fica muito emotivo, já saudoso de alguns, já não sei o quê, mas hoje é um dia de festa, né? A gente vai cantar claro, então vou até te chamar antes. A gente vai cantar uma canção de Felipe, que é uma canção recebida para casa, tá? É de nosso nome, essa é o nosso músico ainda não toca pra gente, mas vai, porque é de autoria daqui, né? Ainda tem que falar Porque a música, olha, é difícil. caprichar lá em cima, né? É isso aí. Porque nada vem com facilidade, gente. Então a gente, né? Tem que se virar, tá? Não foi diferente. Deixa eu te convidar, fica à vontade. Vem falar primeiro pra gente. Sobre o tempo que eu tenho corrido, eu vou ter que sair, porque eu não estou preocupado de repente da hora, eu tenho que sair e dar resposta e me dar satisfação. Mas, assim, a Solange citou, a leitura da carta citou, depois eu vou dar uma dica para vocês lerem Memórias de um Suicida, de Dona Ivone Nogueira, onde ela fala da Legião de Maria. Tá? Existe aqui na nossa região, né, um grupo de tarefeiros que sempre se apresentam como um grupo de franciscanos, que são eles que coordenam todo o movimento das nossas casas espíritas. Tá? Esse núcleo de tarefeiros, eles estão sempre trabalhando, organizando na fundação das casas espíritas, né? Que também, como citou, isso aí já está programado, mas muito antes de encarnarmos, né? Já existe todo um projeto, as coisas vão se consolidando aos poucos. Eu queria falar para vocês sobre a palavra pertencimento. Porque o que isso é importante? Eu estou aqui hoje como representante do Conselho Regional Espírita, não sei se vocês todos conhecem o movimento espírita, mas a gente procura se organizar no movimento federativo. Então, cada região ela tem um conselho, né, que não é um órgão
é apenas um órgão de unificação. A gente não tem gerência com as casas no sentido daquela autoridade vertical. Nós somos uma grande família que se aproxima uns dos outros para o comprometimento com o único Senhor, que é Jesus, né? Que é aquele a quem todos nós prestamos serviço diante da proposta do seu Evangelho. Então, o movimento federativo aqui na região, nós temos o Estado, que é o CERES, que é o Conselho Estadual do Rio de Janeiro. Esse conselho se divide em regiões, porque o Estado é muito grande. Nós somos aproximadamente 700 casas espíritas, né? Isso filiadas à federação, porque existem muitas outras que não são ainda questões de filiação tão próximas. E essas casas se dividem. Então, a nossa região aqui, ela vai desde Itatiaia até Trejeiros. Então, é uma distância, são 4 horas de viagem de carro, e o Reunir 3, que é o nosso Reunir, reúne todas as casas espíritas dessa região. O Reunir 3 também, como é muito grande, ele tem 7 conselhos estaduais, né? Conselhos espíritas de unificação, que aí se divide por municípios. O município do Rio de Janeiro tem 3 conselhos, que é um número imenso de casas espíritas. Mas nós aqui na nossa região, nós somos o 31º Conselho Espírita de Unificação, que une as casas de Miguel Pereira, Patido Alferes e Engenheiro Paulo Frontin. Hoje nós somos 9 casas espíritas, né? E nos organizamos nessa questão desse pertencimento, de observar que todos os núcleos espíritas que se fundam e começam a acontecer, eles são parte de um projeto muito maior. A Casa de Maria é uma coisa muito maior do que a própria estrutura física, do que a quantidade de trabalhadores que a instituição pertence. Nós pertencemos a uma grande família, a uma grande estrutura espiritual, né? Então, eu pedi a Diana para trazer essas palavras rapidamente para vocês. Primeiro, o nome das casas espíritas, né? Dizer para vocês o quanto a gente está feliz de ter vocês participando desse movimento, né? Nos momentos lá no Vicente de Paula, na época eu já participava do Conselho Regional, né? Eu acompanhei Maria Elisa, acompanhei. Eu vou começar a citar muito, senão a gente vai começar, né? Falar a fundação dessa casa dos seus princípios. Então, assim, o movimento espírita ele todo vem se ajudando, se apoiando, dizer para vocês que quando vocês precisarem, que estiverem ao nosso alcance, nós estaremos sempre com braços abertos, porque a gente é um amor conjunto para essa doutrina, tá? E que precisamos das casas espíritas, do movimento espírita. A nossa família vai sempre se organizar no sentido de estarmos apoiando uns aos outros. Vou pedir desculpa a vocês que eu vou ter que sair e ausentar, mas eu queria deixar o nosso abraço apertado em nome de todo o movimento espírita do nosso estado do Rio de Janeiro, do nosso Brasil, das nossas casas espíritas coerentes. Em julho nós temos a quinzena espírita. Já vou fazer um convite para vocês na segunda quinzena do mês de julho. Nós temos caravanas de visitação às casas espíritas da nossa região. Então a gente gostaria muito de que a Casa de Maria, como nós também viemos e vamos às outras casas, que a Casa de Maria, tá aí, Diana, você agora, nesse esforço de liderança perfeita, convido o pessoal, vê se vocês se organizem para estar juntos com a gente, é muito gostoso, né? A gente receber, as casas ficam muito felizes